E hoje eu trago uma meditação no livro de 2 Reis, no capítulo 7, no versículo 1 e 2, que diz o seguinte: Então disse Eliseu: Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso. Disse o profeta: Eis que tu o verás, mas com os teus olhos. Porém, disso não comerás. Então a gente vê agora o momento, né, com o povo Israel, a caminhada do povo de Deus, né, neste mundo. A gente percebe que esse é o momento em que o povo de Samaria, agora o reino de Israel estava dividido em Judá e Israel, e Samaria, né, no reino de Judá, estava sitiada pelo exército da Síria. E as reservas de alimento que haviam se acabado, uma cabeça de jumento começou a valer 80 ciclos de prata, e uma caneca de esterco de pomba, 5 ciclos de prata. 2 Reis 6:25. Então, esse foi o momento em que a cidade de Deus, né, estava sitiada pelo povo, pelo inimigo, o exército inimigo, e o povo não tinha condições de comprar, vender alimento, e tudo que tinha ali, né, o que eles produziam ali, estava se acabando. Então, você vê que uma coisinha, uma cabeça de jumento estava valendo 80 ciclos de prata. E o profeta Eliseu chega e fala, né, que o Senhor diz que amanhã, a esta hora mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo. Né? Se uma cabeça de jumento estava 80 ciclos, o profeta falou que amanhã sairia, né, a farinha por um ciclo. E aí duvidou o capitão, né, do rei, naquele momento duvidou da palavra de Deus. E a gente percebe os desafios da vida cristã. Assim como o povo de Israel, eles também tiveram os momentos de idolatria, deixaram, né, entrar os cultos pagãos, casando-se, né, os reis de Israel com muitas mulheres de fora, e isso foi trazendo a cultura de fora, a religião de fora, e ali muitos reis também tomaram, né, posse daquela idolatria, abandonando o próprio Deus vivo, enquanto Deus levantava os seus profetas, levantava pessoas para estar advertendo, né, o rei de voltar-se para Deus, de quão perigoso é de se distanciar de Deus, porque nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne, nós lutamos com os poderes, né, que estão ali do mal, o inimigo de Deus está neste mundo para destruir os seres humanos e principalmente aqueles que falam do amor de Deus, que falam da salvação em Cristo, e a gente percebe durante toda a trajetória da existência do pecado neste mundo, a atuação do inimigo querendo destruir, né? Destruir aqueles que lutam, que falam sobre o amor de Deus, de que Deus vem restaurar este mundo. E o inimigo, ele tentou destruir, né? A descendência daquele que daria o Salvador do mundo, né? Deus prometeu que viria o Salvador através da descendência do rei Davi. E o inimigo muitas vezes tentou destruir, tentou afastar o povo dos caminhos do Senhor. Mas Deus sempre levantava um profeta para estar advertindo o povo sobre a vinda, sobre as promessas de Deus, sobre um Deus que cuida, que ama, né, o seu povo. E a gente vê também o sofrimento que o povo passou por estar distante de Deus, pelos governos, né, dali estar também colocando a idolatria. E percebemos também que em meio à idolatria, em meio ao povo pagão, o povo de Israel, né, está ali idolatrando outros deuses, se afastando de Deus, mas muitos permaneceram firmes e fiéis aos preceitos de Deus, buscando, né, nos seus antepassados, naquilo que foi passado de geração em geração, as histórias maravilhosas, os relatos de um Deus que cuidou do seu povo, que livrou o seu povo de muitas situações, e que quando o povo confiava em Deus, saía vitorioso. Mas quando o povo decide se afastar de Deus, ele tem as suas consequências. E certo dia, o rei Jorão, na época agora rei de Samaria, estava passando pelo muro da cidade e foi abordado por uma mulher que lhe trouxe um problema muito complicado para resolver. A fome era tão grande
tão grande que ela havia feito um acordo com outra mulher para comerem seus próprios filhos. Uma honrou, mas a outra escondeu o seu filho. E vendo essa situação, a que ponto, né, a nação de Israel, de Judá havia chegado, Jorão ficou tão enfurecido que rasgou suas próprias vestes e descarregou a sua ira contra Eliseu, achando que ele era o culpado de toda aquela desgraça. O que ele fez? Saiu então a captura do profeta Eliseu e enviou seu capitão à frente para prender Eliseu. Quando esse capitão entrou no lugar onde Eliseu estava, ouviu de Eliseu as palavras do verso que lemos anteriormente. Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso. Em outras palavras, é impossível que isso aconteça. Então Eliseu lhe disse: Eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. A gente percebe aqui que nessa história, nesse relato da vivência do povo de Israel neste momento, nós podemos aprender três coisas, destacar três coisas. A primeira é que mesmo nas crises mais graves, Deus não perde o controle da situação. Deus, ele estava vendo, né? Deus estava vendo o que o povo estava passando. Deus sabia de tudo. E aparentemente, aos olhos humanos, apesar de vermos como demora, ele interveio. Talvez uma questão mais delicada da nossa fé para sabermos esperar pelo amanhã. Então, nós também, assim como o povo estava ali sofrendo, muitos nós vivemos hoje também no mundo que existe o sofrimento, existe muitas calamidades que acontecem ao nosso redor. E a gente muitas vezes indaga, né? Cadê Deus? Por que Deus não age? Por que Deus não intervém? E ao rasgar as suas vestes, né, o rei estava expressando o seu luto. Era a maneira como ele dizer isso, né? Aí a fome estava muito grande, apesar do povo até praticar o canibalismo. Então Eliseu, ele fala, né, que o amanhã o preço vai cair. E essa foi a primeira palavra de Eliseu. E muitas vezes a gente se pega falando, né, por que Deus não age, por que Deus não intervém? Então, quando a gente confia, a gente propõe a nossa fé, a confiança de Deus, a gente sabe que Deus vai atuar no momento certo e na hora certa. A promessa não é de que havemos de ter força hoje para uma emergência futura, de que a antecipada tribulação futura receberá de antemão a providência, antes que nos chegue. Na maravilhosa graça, na página 262, ela fala isso, que a gente precisa confiar, né, em Deus, porque no momento necessário em que nós estivermos passando por uma crise, por uma situação difícil, Deus há de dar necessidades e forças, né, de suprir as nossas necessidades e nos dar a força necessária para estarmos firmes naquele momento. Então, podemos sim, se andarmos pela fé, apesar de esperar força e providência em nosso favor, assim nossas circunstâncias, assim que as circunstâncias o exijam. Então, quando a gente confia em Deus, quando a gente coloca e deposita a nossa vida nas mãos de Deus, nós podemos esperar sim, que as forças e as providências serão necessárias naquele momento e irão chegar. Vivemos pela fé, não pela vista. A gente não pode ver o que vai acontecer conosco daqui a 1 hora ou 2 horas. A gente não sabe que notícias nos aguardam, que trajetória da nossa vida pode acontecer, né? Que problemas de nossa vida possam surgir. Mas a gente precisa, pela fé, confiar que Deus está dirigindo a nossa vida quando nós nos colocamos nas mãos dele. Quando nós depositamos toda a nossa confiança, toda a nossa sabedoria nas mãos de Deus. As providências do Senhor têm a intenção de que lhe peçamos justo as coisas do que necessitamos, né? Então, as providências de Deus, elas sempre virão, justamente de acordo com aquilo que nós necessitamos. A graça para amanhã não será dada hoje. A necessidade dos homens é a oportunidade de Deus. Então, Deus se revela, Deus se manifesta em nossa vida. Quando nós passamos por algumas situações e ali nos fortalecemos e ali vencemos aquelas situações, Deus manifesta a sua glória, Deus manifesta a sua atuação através da nossa vida. E quando nós nos colocamos nas mãos dele, nós glorificamos e mostramos ao mundo que há um Deus que
que atua em nossas vidas, que atua neste mundo, né? E apesar das crises mais graves que enfrentamos hoje, Deus não perde o controle da situação. Deus está na frente de todas as coisas. É claro que não é fácil administrar as incertezas do amanhã, diante das necessidades de hoje. Então, a gente passa por aflições, a gente passa por momentos que a gente se indaga muitas vezes, Senhor, né, mostra a tua resposta, mostra a tua solução, porque eu não vejo, né, o que virá pela frente. Nós não temos essa visão ampla como Deus tem, mas se acreditarmos e confiarmos que Deus está no controle, o amanhã de Deus não deve nos assustar hoje. E quando ele chegar, precisamos viver a plenitude da bênção. Então, esse é um olhar de fé. Isso é ter fé no Deus que atua neste mundo e que está dirigindo a nossa vida. Nós não precisamos ter medo do amanhã, não precisamos ficar angustiados com as incertezas do amanhã. É claro que é bem difícil, né, para nós seres humanos, que queremos ter o controle basicamente de muitas coisas da nossa vida, nos organizar, saber como é que a gente vai de pagar aquela conta, vai fazer aquilo, né? A gente quer saber o caminho, a gente quer olhar, quer ter o controle de tudo aquilo. Mas algumas coisas a gente não tem total controle. E a gente precisa confiar e depositar nas mãos de Deus. A parte porque é como uma parceria. Aquilo que a gente faz, a gente propõe, a gente desenvolve, e a gente não espera também que Deus faça tudo na nossa vida. O que cabe a nós agimos, nós fazemos, buscando sempre a orientação de Deus, a sabedoria do alto, mas Deus também, Ele intervém na nossa vida. Deus também atua na nossa vida quando há aquilo que a nós não cabe, né? Aquilo que a gente não pode fazer, nós precisamos confiar que Deus está no controle. Outra questão é que precisamos considerar que muitas vezes responsabilizamos Deus, né, e as pessoas pelas dificuldades e aflições que enfrentamos. Assim como o rei Jorão colocou, né, buscou culpar o rei, o profeta, assim nós muitas vezes em nossas aflições, em nossos problemas, queremos responsabilizar alguém. Queremos colocar a culpa em alguém por nossas próprias escolhas. E aqui fala que muitas vezes nós fazemos isso, né? Colocamos as dificuldades e responsabilidades sobre outras pessoas e muitas vezes são os únicos responsáveis por nosso sofrimento e aflições somos nós mesmos. Nós nos colocamos muitas vezes em situações que acabam trazendo sofrimento e aflição. Se eu não tivesse feito essa escolha e vem aquela culpa, né? Que muitas vezes a gente também não deve também ficar ali. Ah, por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz aquilo? Se remoendo, se maltratando, porque a gente fez tais escolhas. E a gente não, o que nós devemos fazer é confiar em Deus, entregar que Deus está no caminho de todas as coisas e que há uma solução. Apesar de nós fazermos escolhas erradas, porque nós somos falhos, nós somos humanos e carecemos da misericórdia e a graça de Deus todos os dias, nós precisamos reconhecer e buscar forças em Deus, forças para continuar prosseguindo, né? Se hoje a gente caiu, que amanhã a gente se levante com a força de Deus, né? Buscando sempre alcançar as mãos que Deus sempre está ali estendidas para nos e nunca está fora do nosso alcance. Que possamos sempre lembrar, né, de buscar a Deus em meio às dificuldades. Israel era um povo idólatra e infiel, se afastaram muito de Deus. Os reis passaram a buscar, né, idolatrar outros deuses, e muitas vezes o próprio templo de Deus foi contaminado, né? Foi destruído, as práticas do culto ao Deus verdadeiro já não eram mais realizadas, e a própria postura do rei com o profeta, né, é uma prova disso. Então ele lançou toda a culpa da sua desgraça, da desgraça da cidade de Samaria em Eliseu. Mas Eliseu não tinha nada a ver com tudo que estava acontecendo. Então, isso é um mecanismo, muitas vezes, de defesa das pessoas, de colocar a culpa a alguém. Não vou assumir as consequências das minhas próprias atitudes e decisões. Mas o ponto central é que, apesar do povo estar colhendo as consequências de suas próprias escolhas, Deus não havia perdido o controle. Deus ainda interveio. Deus sofre com a aflição do seu povo. Deus sofre hoje com o mundo que nós estamos. Deus sabe
de cada lágrima que nós derramamos, Deus conhece a vida de cada ser humano deste mundo. E não tem nada que caia, uma folha da árvore que caia sem que Deus não saiba. E Deus estava sofrendo, mas Deus não pode intervir nas nossas escolhas, né? Deus deu livre-arbítrio para o ser humano. Deus deu que a decisão cabe a cada um de nós de seguir o caminho estreito, o caminho que leva à salvação, o caminho que orando e buscando a palavra de Deus, os conselhos da sabedoria do alto, ou o caminho largo, né? O caminho bom, o caminho que a gente muitas vezes não encontra muitos desafios, porque a gente está, né, indo com a maioria faz isso, a maioria tem isso, então é tudo muito mais fácil. Deus deu esse livre-arbítrio, Deus deu essa livre decisão do ser humano. E ele sofre quando a gente escolhe algo ruim. Deus se machuca, Deus fere porque Ele quer salvar a todos. Deus ama a todos, a ponto de dar o seu filho, né, para ser rejeitado, para ser humilhado, maltratado. Mas Ele sabe, mas Deus sabe que apesar de muitos não amarem, há um povo que decide amá-lo em meio a todas essas circunstâncias. E sempre levantou alguém, né? Eu fico impressionada que sempre, apesar das circunstâncias, a idolatria tem estado no povo de Deus ali em Israel, ainda havia pessoas fiéis aos preceitos de Deus, né? Pessoas que buscavam ali a verdadeira adoração ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, o Deus que atua neste mundo. E hoje nós temos muitas dificuldades e muitas vezes nós passamos, né, por momentos de aflição em que o amanhã parece que nunca chega e parece que a solução nunca vem, mas o amanhã de Deus sempre chega com muitas bênçãos. Se você estiver passando por uma situação que talvez esteja em seu limite, pense que o próprio Filho de Deus, quando esteve no Getsemane, orou em agonia. Ele estava sozinho. Naquele momento, os discípulos todos adormeceram, Jesus estava sozinho lutando, né, contra as forças do mal, e ele estava em plena agonia a ponto de suar gotas de sangue. E ele sentiu o silêncio de Deus ali, né? Ele sentiu ali que, cadê o Senhor? O Senhor, não estou aguentando ali. Pai, se possível, passe de mim este cálice. E o pai responderia que haveria ainda mais 3 dias, né? Então Jesus esperou aquela agonia, ele sofreu, né? Ele foi maltratado, ele foi rejeitado, ele viu o próprio povo escolhendo um criminoso ao invés do Salvador, né? Que veio ali para salvá-los. E Jesus passou por tudo isso. Então Deus que nos pede até amanhã é o Deus que soube esperar 3 dias, né? O mesmo Deus que também sente as nossas aflições, que está conosco em todos os momentos, é o mesmo Deus que também passou pelas nossas aflições. A questão principal é não perder a fé no momento da dificuldade. Então, as dificuldades nos sobrevirão. Dificuldades, crises, nós iremos passar, mas a gente não pode perder a fé em Deus. A fé que há um Deus que está conosco, que está vendo, né, as nossas aflições, que está vendo e vai atuar no momento certo, porque o amanhã de Deus sempre chega e com ele muitas bênçãos. O segundo critério que nós podemos tirar dessa história é que mesmo quando não vemos, Deus está agindo. Nem sempre a ação de Deus é visível. Nós podemos enxergar o que Deus está fazendo, o que Deus está atuando. Deus não coloca, né, que como fala aqui no megafone ou no outdoor, os planos dele. Na maioria das vezes, Deus trabalha em silêncio. E nós precisamos confiar, né? Assim como a gente não sabe as coisas que estão acontecendo, as coisas que Deus está traçando neste mundo, a gente vê muitas coisas acontecendo. E Deus falou, Deus nos advertiu. Nós não estamos aqui passando por coisas que a gente, assim, a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente tem uma noção do que vai acontecer porque Deus já nos orientou, Deus já nos informou, né? No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, né? Deus falou, cuidado, fique feliz, né? Porque eu estou contigo até a consumação do século. Iremos passar por muitos momentos de aflição. O mundo terá muitos impasses. Deus falou guerras, rumores de guerra, fome, tempestades. Nós sabemos, mas nós não precisamos, nós não podemos perder a nossa fé em Deus, porque é isso que o inimigo quer tirar de nós.
a esperança, a fé em Deus. Porque se ele retirar isso, ele conseguiu a maior vitória, né, dele, que é nos entregar realmente à desesperança, ao sofrimento, à angústia, ao desespero, né, em pleno tudo isso. Mas nós precisamos perseverar na fé e na confiança em Deus. Em 2 Reis, no capítulo 7, no versículo 3 ao 7, agora, fala de 4 leprosos que estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, não somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e cavalos e ruídos de grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estavam, e fugiram para salvar as suas vidas. Então, quem estava agindo na vida daqueles leprosos? Deus estava agindo por intermédio deles. Deus fez com que aqueles leprosos fossem até lá, né? Arriscando a sua vida porque eles já sabiam que não tinham muita opção. E eles resolveram então invadir os sírios, porque sabiam que lá teriam pelo menos alguma comida. Se deixassem viver, eles viveriam. A grande verdade é que Deus usa quem quer, quando quer e o que quer e a maneira que quer e não precisa nos dar explicação. Então Deus, ele atua, né? Quando Deus quer, tudo é possível. Não há nada impossível para Deus. Nem sempre Deus age de acordo com as nossas expectativas. Nós pensamos, vai acontecer assim, 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 assado, né? Mas Deus não age conforme as nossas expectativas. E se o método usado por Deus parece estranho, não importa, né? Isso não importa. O importante é que o plano de Deus, a ação de Deus, dá certo. Isso é o que importa. E precisamos crer que por trás das crises da nossa vida, Deus está agindo. O que Eliseu profetizou em nome do Senhor aconteceu. E no dia seguinte, 3,5 kg do melhor trigo e 7 quilos de cevada estavam sendo vendidos por um ciclo de prata. Nenhuma palavra de Deus falha, queridos. Elas se cumprem no tempo certo e no momento certo. Saiba que Deus está contigo e Ele vai dar a solução do seu problema no tempo certo e no momento certo. Pode ser que o amanhã de Deus tenha mais de 24 horas de prazo, mas o amanhã chega. E quando chega, aquilo que Deus prometeu se cumpre. Deus é fiel. Deus cumpre as suas promessas. Deus está contigo e Ele sabe dos teus momentos que você passa hoje. Mas saiba que Deus já tem a solução e Ele está agindo. E saiba que o amanhã com certeza virá com muitas bênçãos do Senhor. E o terceiro e último item que fala é que mesmo quando Deus abençoa, Ele não deixa de reprovar a incredulidade. E essa é a pior parte dessa história, né? Que aquele homem que duvidou do poder de Deus morreu pisoteado quando o povo da cidade saiu para saquear o arraial dos sírios. Ele viu, mas não tomou posse, porque foi incrédulo. E quantas pessoas hoje, né, estão recebendo a advertência de Deus, estão recebendo as orientações de Deus e se demonstram incrédulas, não aceitam a viver o caminho de Cristo, viver a vida que Deus propõe para nós e que diante de qualquer circunstância se abala e sai e se afasta de Deus. Culpa Deus dos seus problemas. E a pior parte é que Deus vai ter que, né, mostrar o seu juízo final, porque Deus é um Deus justo. Deus veio para salvar aqueles que o aceitam e o buscam. Aqueles que não mostram incredulidade, que não aceitam, infelizmente estão indo para o caminho da destruição junto com o inimigo das almas, aquele que quer destruir, que nos afastar de Deus.
E Deus, ele não deixa de reprovar a incredulidade. E o que é um coração incrédulo? É aquele que se recusa deliberadamente a crer que Deus atua. Há um Deus que fez todas as coisas, que rege esse mundo e que tem um plano maravilhoso para o ser humano. É aquele que rejeita tudo que é verdadeiro a respeito de Deus, simplesmente por motivos de conveniência, né? Ah, mas eu estou tão bem aqui, estou tão confortável, se eu sair e fizer isso, não quero. Eu quero continuar aqui, né, no meu conforto, na minha conveniência, e esquecer do verdadeiro, do que há de mais verdadeiro neste mundo. O propósito, né, que nós estamos buscando, que é a salvação. Esse mundo é passageiro, ele não tem nada a nos oferecer, a não ser a morte, a destruição, né, o mal que reina aqui, mas Deus não fez isso para nós. Deus não quis jamais que o ser humano sofresse. Foram escolhas que trouxeram o pecado a este mundo. E nós hoje temos a escolha, né, de escolher diferente. Escolher a vida ou escolher a morte. E muitos, a gente vê que a gente prega, a gente fala e a gente sofre quando alguém não escolhe Jesus. A gente dá um estudo bíblico, quando vê aquela decisão, vamos seguir. E a pessoa, não quero, não estou pronta, vamos deixar para amanhã, vamos deixar para depois. E esse amanhã, você sabe, né? Muitas vezes ela não vai encontrar a salvação que poderia ter sido decidida naquele momento. E ter um coração incrédulo também é aquele que olha para Deus, não se agrada do que vê e recusa-se a confiar. É aquele que não dá chance ao Espírito Santo trabalhar. E muitas vezes a gente não dá chance para o Espírito Santo trabalhar em nossa vida. Muitas vezes a gente se torna tão egocêntrico, né? A gente quer tudo para nós, o egoísmo toma parte de nós, o orgulho toma parte de nós, e a gente rejeita muitos frutos do Espírito Santo. O amor ao próximo, né? O domínio próprio, a mansidão, a humildade, tudo isso provém de Deus. E nós devemos permitir que o Espírito Santo trabalhe sim em nós, que a nossa natureza do mal, do pecado, tem de se afastar. Nós precisamos lutar contra essa natureza todos os dias. Cristo, ele quer moldar a gente constantemente. Ele quer nos lapidar. E muitos dos caminhos que nós passamos, é porque nós não conhecemos o final dele. Porque nós não temos uma visão do que vai acontecer no final. Mas Deus tem. E isso nós precisamos caminhar com fé, né, na visão de Deus, olhando com os olhos de Deus, buscando fazer com as nossas forças aquilo que nos cabe, com a orientação de Deus, mas crendo e tendo fé que Deus está trazendo amanhã as vitórias, né, as bênçãos para aqueles problemas que nós estamos passando hoje. A incredulidade nos faz perder as bênçãos de Deus. Quantas pessoas hoje sofrem porque não creem em Deus, porque não têm a fé num Deus que está cuidando de todas as coisas. E as pessoas deixam de perder as bênçãos de Deus, né, de desfrutar a alegria de estar, de viver com o Senhor. Porque apesar das lutas, nós somos felizes. Nós somos impactados com uma paz de espírito que somente Deus nos dá, né? Porque nós estamos o quê? Apegados a Ele. Né? Quando nós vivemos em constante oração, lendo as palavras de Deus, buscando fortalecer uns aos outros, atuar na sua igreja, atuar na missão de Cristo, isso não quer dizer que a gente não vai passar por momentos de crise, de aflições, não. Nós vamos passar, porque isso é necessário para a nossa transformação de vida, transformação de caráter, porque essa mudança a gente precisa sempre ter, né? Deus quer que a gente se salve, e para que a gente se salve, a gente precisa ter paciência, a gente precisa ter humildade. E quantas pessoas não têm paciência com os outros, né? Quantas pessoas não têm o sentimento de retribuir, de compartilhar, querem só para si, né? E Deus quer mostrar que não é por esse caminho que nós devemos seguir. Como cristãos, nós devemos viver os frutos do Espírito Santo. E viver os frutos do Espírito Santo é lutar, é buscar todos os dias. A certeza, e terminando, eu cito uma passagem num livro Caminho a Cristo, na página 61, que diz assim: a certeza é ampla e ilimitada. Aquele que prometeu é fiel. Se não recebemos as coisas que pedimos e no tempo desejado, é porque ainda não cremos que o Senhor ouve e responde nossas orações.
temos tantas falhas, somos tão míopes, que às vezes pedimos coisas que não serão bênçãos para nós. E nosso Pai Celestial, por amar-nos, responde nossas orações, dando-nos aquilo que será para o nosso maior bem. Né? Então veja que a gente, com nossa mente limitada, nossos olhos míopes, né? A gente não tem aquela visão de que Deus tem, a ampla visão de Deus. E muitas vezes aquilo que nós pedimos não irá trazer o bem que nós pensávamos que traria. Mas Deus, por nos amar, Ele responde às nossas orações, dando-nos aquilo que será para o nosso maior bem, aquilo que é necessário para nós, aquilo que vai levar-nos à salvação, aquilo que nós mesmos desejaríamos. Se a nossa visão fosse divinamente iluminada e pudéssemos ver todas as coisas como elas realmente são, né? Nós sim, queríamos realmente ter passado por tudo isso. Realmente, Senhor, o Senhor sempre está certo. O Deus está certo, né? Deus nunca erra. Deus sabe o que é melhor para nós. Quando nossas orações parecem não ter respostas, devemos apegar-nos na promessa, pois no momento de resposta, o momento da resposta chegará e receberemos a bênção de que mais necessitamos. Entretanto, dizer que a oração sempre será respondida do jeito que desejamos é presunção. Deus é demasiadamente sábio para errar e extremamente bom para deixar de conceder o melhor aos que andam em retidão. Veja que Deus, ele é muito sábio para errar. Então nós precisamos confiar que Deus vai atuar, que Deus está atuando na nossa vida, né? E que Ele jamais erra. E Deus é muito, muito bom para não dar aquilo que nós precisamos, daquilo que nós necessitamos, né? E tem um versículo na Bíblia que fala: qual pai, né, dará uma cobra ao seu filho que pede um pão, né? Deus tem um amor incondicional por nós. Apesar de muitas vezes rejeitarmos e escolhermos muitas vezes ferir o próprio Cristo, Ele nunca deixa de nos amar. E Ele sempre quer o melhor para nós. Por isso, nós não devemos ter medo de confiar nele. Mesmo que não vejamos as respostas imediatas das nossas orações. Apoie-se sobre sua fiel promessa. Pedi e dá-se-vos-á. Então a gente pede, a gente clama a Deus, mas a gente não sabe como Deus está atuando. A gente sabe que Deus está atuando, mas a maneira como Deus atua, nós precisamos confiar, precisamos crer que Ele dará no amanhã as bênçãos necessárias, aquilo que nós estamos necessitando. Então precisamos tomar muito cuidado para não sermos atropelados no portão, para não perdermos a fé, né? E assim esmorecer e perder a nossa preciosa salvação em Cristo. Que hoje, queridos, a minha mensagem possa nos fortalecer a cada dia para crer que Deus está atuando na nossa vida, mesmo que a gente não entenda os caminhos que Deus está atuando, mesmo que a gente não veja com nossa visão tão limitada os planos que Deus está agindo, mas a gente tenha a plena certeza que Deus está conosco e que Deus vai dar o melhor para nós. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua semana e que possamos prosseguir nesta caminhada cristã com perseverança e crendo que Deus está conosco a cada momento. Convido então a irmã Elisângela para orar conosco. Oremos então. Deus Pai, Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, nos inclinamos, Senhor, mais uma vez diante de Ti. Agradecemos, Senhor, pela noite de descanso que o Senhor nos concedeu, pela Tua proteção, pelo Teu olhar de amor, Senhor. Como a Débora falou, mesmo sendo, Senhor, irredutíveis em nossas decisões, que não são corretas ou de acordo com a tua vontade, o Senhor olha para nós com teu olhar de amor, estende a tua mão poderosa e assim nos abençoa conforme o teu querer. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor é bom o tempo todo.
Em todo o tempo, o Senhor é bom em nossas vidas. Nos perdoa, Pai. Nos tira tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor, que nos atrapalha a nos aproximar de Ti. Nós precisamos intensamente, Senhor, da Tua presença, mas as nossas decisões, o nosso livre-arbítrio não está sendo, Senhor, utilizado como deveria ser, Senhor, escolhendo realmente a graça grandiosa de Cristo Jesus para a eternidade com todos aqueles, Senhor, que irão estar lá. Meu Deus, estamos passando tempos difíceis, assim como outros de nós. Um dia, nossos avós, bisavós, tataravós e outros irmãos, Senhor, a cada tempo passaram tempos difíceis, decisões difíceis, problemas financeiros, problemas espirituais, problemas de saúde, mas permaneceram, Senhor, com dificuldade, mas com alegria também no coração, sabendo que o Senhor estava fazendo o melhor para cada um deles. Estamos, Senhor, na mesma situação agora, neste momento. Não queremos, Senhor, nos afastar de Ti e fazer trocas como aquelas mulheres fizeram, trocas de filhos, e não aceitar a Tua direção e o Teu amor grandioso, Senhor, em nossas vidas. Hoje é o dia de decisão em nosso coração, para saber se o Senhor está reinando ou se outro ser reina. E a gente fala, Senhor, de boca, que queremos que o Senhor Jesus reina, mas nas nossas atitudes, Senhor, nós o crucificamos e deixamos que outro ser reina, e nós não queremos isso para a nossa vida. Todos aqui do Gol Six, Senhor, e outros mais, estamos clamando e pedindo, Senhor, a Tua graça salvadora para a eternidade. O irmão falou que queremos que os nossos filhos, primos, irmãos, tios, tias, avós, uma eternidade de amigos e pessoas queridas sejam salvos, Senhor. Outros mais que não conhecemos, mas temos no coração a grandiosa vontade que eles sejam salvos. Que esse amor cresça em nós, Senhor. E que nós possamos fazer o correto, o que é certo, todos os dias. O primeiro, Senhor, é buscar a Ti, através da Tua palavra, da oração, do louvor. E assim, Senhor, o segundo é fazer a Tua vontade, o agir, Senhor, que define, Senhor, que seremos julgados, que são as nossas ações. Mas não deixe, Senhor, que essas ações sejam escritas no livro, Senhor, da condenação, mas sejam apagadas, Senhor, que o Senhor traga a nossa mente, o nosso coração, para que possamos pedir perdão, para que possamos modificar, Senhor, essa caminhada e voltar, Senhor, para a caminhada da rua, Senhor, estreita. Ela é estreita, Pai. Tem pedras, tem espinhos. É difícil de passar. Mas o Senhor prometeu que no final dela, todos, Pai, que assim insistirem e olharem para Jesus Cristo, obterão a salvação em nome de Jesus. Ó Senhor Deus, obrigado por essa mensagem, por vir ao nosso coração, Senhor, e nos despertar, para que hoje seja um dia, Senhor, um início diferente para esta semana, que as nossas decisões sejam pautadas somente na Tua vontade. Que o agir do Teu Santo Espírito, Senhor, não seja negado por nós no nosso eu, mas que ele seja derrubado em nome de Jesus, Senhor, para que Cristo viva em nós. Não é fácil, Senhor, para cada um aqui, com suas dificuldades, com seus problemas pessoais, mas nós queremos, Senhor, agradecer a Ti por mais este dia, pelo Teu amor infinito, pela Tua graça, por tudo, Pai. E esse tudo é tudo mesmo, o respirar,
o abrir os olhos, o conseguir levantar, alimentar, cuidar de outras pessoas, fazer um alimento do dia. São tantas bênçãos que nós não agradecemos, Pai. Mas nós agradecemos aqui agora, em nome de Jesus. Visite, Pai, todos do Gol Six, que eles possam, Senhor, ser promovidos a anjos, Senhor, multiplicadores da tua palavra. Todos nós, Pai. Que a Débora, Senhor, continue sendo usada por ti. Que os lábios dela sejam usados pelo Senhor. Que o teu Santo Espírito esteja na vida dela, da família dela, Senhor, dos filhos, do esposo, de uma maneira toda especial. Por favor, ó Deus, visite também, Senhor, a Rose, que hoje não está aqui. Mas visite a todos também que não estiveram por algum motivo. Seja com cada um, Pai. Visite a todos. Dê alegria e esperança no coração da vida eterna. Nós te pedimos, Senhor, crendo, Senhor, nas tuas promessas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.